Pronto. Pronto, agora foi. Bom, Foi. pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de hipertensão, dessa vez com o professor Roger de Moraes, que vai nos falar sobre a microcirculação na hipertensão arterial. O professor Roger foi quem reativou o nosso laboratório da microcirculação, e com isso voltamos a estudar efetivamente, né, a questão da disfunção endotelial nos nossos pacientes do ProHeart e do Cuidart. Então, Roger, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar aqui com a gente do curso, e eu passo a palavra para você. Obrigado, professora. Vamos lá, então. Então, acho que um primeiro ponto importante é discutir os aspectos que caracterizam a microcirculação, né? Ela se caracteriza por vasos com menos de 150 micrômetros, isso inclui arteríolas, além de capilares e vênulas. É um conceito que não é bem universal, existem dúvidas se deveriam ser incluídas as pequenas artérias com mais de 150 micrômetros. Então, muitos autores geraram uma outra definição baseada na fisiologia vascular, que propõe incluir dentro da microcirculação todos os vasos arteriais que respondam a um incremento de pressão com a redução miogênica do diâmetro luminal. E isso, então, incluiria pequenas artérias e arteríolas envolvidas no controle da resistência do fluxo. Acho que todo mundo sabe, né, que esses vasos, né, eles têm uma musculatura lisa, dotada de uma resposta miogênica, na qual qualquer aumento de pressão provoca uma imediata contração dessa musculatura. Isso, em parte, tem a ver com as funções primárias da própria microcirculação, né? Além de otimizar a oferta de nutrientes e oxigênio nos tecidos em respostas a variações na demanda, a microcirculação ela tem que evitar grandes flutuações na pressão hidrostática no nível capilar, algo que causaria distúrbio nas trocas gasosas, né, e de nutrientes. E a gente observa também que, ao nível da microcirculação, ocorre uma redução substancial da pressão hidrostática, sugerindo que ela, então, desempenhe um papel indispensável na determinação da resistência periférica. Acho que, de início, é importante ressaltar, desde já, que a microcirculação também é um lugar de complicações cardiovasculares precoces, né? Um local bem conhecido de inflamação, e hoje existe um grande interesse clínico e de pesquisa na microcirculação, com mais de 1.500 artigos, mais ou menos, uma rápida busca, né, publicados por ano sobre esse tema específico. Bom, na hipertensão, a estrutura e a função da microcirculação podem estar alteradas por pelo menos 3 formas, né? A primeira delas, os mecanismos que regulam o tônus vasomotor podem estar anormais, levando a uma vasoconstrição aumentada ou a respostas vasodilatadoras reduzidas. Também acho que é bem compreendido, né, que o endotélio é muito mais do que uma barreira de separação entre os elementos do sangue e a musculatura lisa do vaso. É um órgão extremamente ativo, capaz de secretar uma série de substâncias, sejam de natureza vasodilatadora, como óxido nítrico, sulfeto de hidrogênio, prostaciclina, ou também de natureza vasoconstritora. E existe um equilíbrio entre as duas forças, com um ligeiro predomínio da ação vasodilatadora por conta dessas moléculas. Isso seria um endotélio saudável, então ela tem uma participação ao lado do controle neuroendócrino muito importante na regulação do tônus vasomotor localmente. Um segundo aspecto então, no primeiro aspecto, na hipertensão, esse mecanismo de regulação do tônus pode estar alterado, né, com predomínio da vasoconstrição sobre a vasodilatação. No segundo aspecto, podem haver alterações anatômicas na estrutura dos vasos de resistência, todos que estão antes dos capilares, né, um aumento nessa proporção da parede em relação ao lúmen. Então, um aumento da espessura da parede, um aumento inward, né, interno, que vai diminuindo o lúmen. E terceiro, pode haver mudanças no nível da rede microvascular, envolvendo a redução na densidade de arteríolas ou de capilares, num fenômeno conhecido como
rarefação capilar, mas que também se estende para pequenas arteríolas e que ocorrem, às vezes, em determinado leito vascular. É provável que essas contribuições de cada um desses fatores sejam diferentes nos diferentes leitos vasculares e possam variar de diferentes formas em modelos de hipertensão. Mas é importante discernir uma mudança histórica que é clara hoje, né, no foco da terapia antihipertensiva entre esses diferentes mecanismos. Durante muito tempo, a terapia era direcionada principalmente para alterar o tônus vasomotor e promover vasodilatação. Mais recentemente, já há algumas décadas, né, a atenção tem sido direcionada para reduzir ou reverter as mudanças na estrutura dos vasos de resistência e tem havido uma evolução adicional para reduzir ou reverter a rarefação nessa rede de capilares. É curioso, depois eu cito alguns exemplos desse tipo, vários agentes antihipertensivos que atuam agudamente para reduzir o tônus vasomotor, agora são conhecidos por terem ações crônicas adicionais sobre a estrutura dos vasos e da rede da microcirculação, que podem ser mais importantes no tratamento a longo prazo da hipertensão, em grande parte por aumentarem esse estresse de cisalhamento, aumentando o fluxo sanguíneo, né? Aumentar também o estresse de cisalhamento sobre a parede do vaso e promover alterações crônicas que revertam, em parte, alguns dos problemas funcionais desses vasos. Nesse quadro, a gente tem a apresentação didática das alterações estruturais nas artérias, na parte de cima, marcada, né? E nas arteríolas abaixo, com essa evidente remodelagem interna e incremental da espessura da parede em relação ao lúmen. E na imagem da direita, a gente consegue ver a comparação de capilares no músculo de ratos não diabéticos, né? Na esquerda, a letra A, e em diabéticos, na letra B, e embaixo, em seres humanos, na região periunguial, ali próximo à cutícula, né, do dedo, da unha, uma rarefação capilar que é evidente em hipertensos, e essa técnica, daí, embora ela seja bastante simples, ela é muito fidedigna, assim, a gente trabalhou muito tempo com isso lá na Fiocruz, no INC, e ela tem uma reprodutibilidade muito grande, mostra bem assim o que às vezes não aparece nos exames de fluxometria, aparecem nesses exames de análise, de contagem de capilares, basicamente, né? Então, objetivamente, hipertensos têm uma rarefação capilar, tem menos capilares, sugerindo que essa redução de vasos também possa, eventualmente, se estender para as arteríolas. É uma técnica simples, reprodutível, que pode ser feita em repouso, após hiperemia reativa. Você mede em repouso, depois de ocluir o fluxo por algum tempo, uma técnica semelhante que a gente também faz lá na fluxometria, e ver quantos capilares são perfundidos após essa hiperemia. Conta objetivamente cada um desses capilares. Eu não sei se o Diogo, que foi meu aluno e concluiu o doutorado recentemente, está aqui presente, eu convidei ele, ele é um especialista nessa técnica aí de contagem de capilar. Bom, lembrando, né, que a rarefação capilar ela dificulta a oferta de nutrientes e se envolve também na redução da densidade de vênulas. Então, você vai ter dificuldade de remover produtos do metabolismo. Isso, muitas vezes, pode ativar neurônios aferentes que se comunicam com o sistema nervoso e justificar um eventual incremento do reflexo da atividade autonômica simpática. Quer dizer, faltando capilar no músculo esquelético, principalmente, existem meios do sistema nervoso comunicar o que está acontecendo no tecido com o sistema nervoso central e aumentar a atividade simpática, que pode ter um componente no desenvolvimento da hipertensão. Pacientes com câncer que são submetidos a essa terapia com Avastin, essa droga antiangiogênica, né, que é para diminuir a quantidade de formação de novos vasos em torno do tumor, eles invariavelmente têm um efeito colateral, que é o aumento da pressão arterial.
e então é coincidente, isso foi levantado há cerca de 15 anos atrás, e é uma ideia interessante dizer que é causa ou consequência, né, a rarefação capilar, causa ou consequência da hipertensão. Pode ser causa, pode ser consequência também, mas é só para levantar essa questão que eu acho que é um elemento interessante. Outro aspecto que é interessante também é que essa rarefação capilar, ela pode ser... Passou o slide? Passou, né? Ela pode ser revertida, né, de certa forma, através de alguns estímulos, e muitos desses estímulos, embora eu tenha falado de algumas drogas, né, mas esse processo de remodelagem da parede vascular e de angiogênese em artérias e arteríolas é uma adaptação bem conhecida do treinamento físico aeróbico, decorre daquele elemento de shear stress endotelial provocado por um incremento na velocidade do fluxo sanguíneo, em cada sessão de atividade física, de exercício, e ao longo de 3, 6 meses, essas alterações começam a ser observadas. Interessantemente, foi recentemente demonstrado que num vaso, que é, vamos chamar, virgem para treinamento físico, quando você começa a aumentar regularmente o fluxo sanguíneo em decorrência da atividade realizada, você começa a estimular o endotélio, com esse aumento do estresse e cisalhamento, a liberar mais moléculas vasodilatadoras. E isso gera uma dilatação, principalmente durante o exercício. Depois você tem uma reversão. Só que essa intermitência ao longo dos meses faz com que o vaso também, sob a ação do óxido nítrico e de outros elementos, comece a sofrer um processo de remodelagem e a ficar com um tamanho maior, né? Então, acho que é interessante pensar nisso, porque num determinado momento, a sessão de exercício ela não mais provoca um aumento da liberação de moléculas vasodilatadoras, porque o fluxo foi equalizado, normalizado em função do incremento que existiu do tamanho do vaso. Então, é um aspecto importante a ser lembrado. E aí, nesse slide, a gente pode ver, por exemplo, tanto o processo de angiogênese, que pode ocorrer por brotamento ou intuscepção, é um processo bem conhecido em indivíduos submetidos a treinamento físico, aeróbico, e também aqui na carótida e em artérias periféricas, o tipo de adaptação decorrente da exposição crônica ao exercício aeróbico, né? É claro que isso daí não é uma adaptação que é observada em meses, talvez sejam necessários alguns anos, mas é algo interessante mostrar que tanto a hipertensão, ou seja, condições fisiopatológicas, quanto o exercício físico podem promover remodelagem da rede vascular. Mas voltando então para as alterações na hipertensão, tem sido sugerido que essa rarefação capilar, ou de vasos, de um modo geral, possa ocorrer em duas fases. A primeira fase envolveria essa constrição microvascular ao ponto de não perfusão, possivelmente como resultado do aumento da pressão e da sensibilidade a estímulos vasoconstritores. E esses vasos não perfundidos podem, então, desaparecer, levando a uma segunda fase de rarefação estrutural ou anatômica, né? Que não pode ser revertida por uma vasodilatação máxima, que seria alcançada com esses processos de hiperemia que eu mencionei anteriormente. Então, em pacientes com hipertensão, a redução na densidade dos capilares na pele do dorso dos dedos foi recentemente demonstrada como sendo um principal resultado dessa rarefação anatômica, e não tem nada a ver com o que se imaginava antes de uma rarefação meramente funcional. A anatômica quer dizer que tem menos vasos a longo prazo em decorrência do processo hipertensivo. Bom, o perfil da queda da pressão hidrostática ao longo dos vários elementos vasculares entre o coração e os capilares já foi determinado em vários estudos. Existe um consenso geral de que ocorre muito pouca perda de pressão nas grandes artérias condutoras, que, embora o perfil de pressão varie muito pouco entre os estudos e para diferentes leitos vasculares, a queda de pressão ocorre predominantemente
em vasos pré-capilares com diâmetros variando entre 10 e 300 micrômetros. Quer dizer, é a microcirculação especificamente. Se sugeriu, então, que diferenças na metodologia podiam ser responsáveis por parte que é uma faixa grande, né, entre 10 e 300, por parte da variação que se observava nesses estudos, em particular o uso de músculos em modelos experimentais, músculos exteriorizados, que podem subestimar as pressões entregues à microcirculação. Então, as pressões registradas com uma mínima intervenção cirúrgica indicam que até 70% a 90% da pressão sistêmica é entregue à microcirculação em muitos músculos esqueléticos, indicando, então, que a densidade microvascular nesses leitos, no músculo esquelético principalmente, é importante fator na hipertensão e que isso eventualmente poderia ser revertido pelo exercício físico. Bom, essa imagem mostra vasos com estruturas normais, a maior parte da resistência ao fluxo na imagem de baixo, vocês podem observar, se encontra nas arteríolas e nas pré-arteríolas. E na maioria das formas de hipertensão experimental e clínica, o débito cardíaco parece muito, pelo menos nos estudos, né, muito próximo do normal, e é a resistência vascular periférica que se encontra aumentada em proporção ao aumento da pressão arterial. Isso aí, vários estudos com ratos espontaneamente hipertensos, né, que é uma linhagem de ratos que nasce com hipertensão, concluíram que a pressão está elevada aproximadamente de forma proporcional em toda a vasculatura pré-capilar. Nessa imagem se percebe a faixa das respostas de autorregulação, aí não inclui só a autorregulação miogênica, mas também a metabólica e a neurogênica, uma autorregulação de hipertensos que parece estar deslocada para a direita, e isso ocasiona assim, uma normalidade alterada, né? Porque, assim, o normal do hipertenso é diferente do normal do normotenso. Se a pressão cair, por exemplo, abaixo de 100, a pressão arterial média, você já começa a ter risco de hipoperfusão no hipertenso, algo que é mais tolerado no normotenso. E a mesma coisa, se a pressão começa a aumentar excessivamente no hipertenso, você tem uma tolerância maior para isso, mas você também tem a mesma resposta observada em normotensos. Com esse aumento de pressão, você gera uma vasoconstrição, a resposta miogênica, né, excessiva, que comprometeria o fluxo normal do sangue. Bom, como parece ser provável, as anormalidades microvasculares podem tanto resultar da hipertensão quanto contribuir para ela, né, causa ou consequência, parece existir, então, um ciclo vicioso em que a microcirculação mantém ou até amplifica um aumento inicial da pressão arterial. Então, um aumento na pressão arterial pode causar um aumento na resistência na microcirculação, levando, então, uma elevação adicional da pressão arterial, e acho que isso também é um aspecto importante de ser ressaltado, né? O aumento da pressão intraluminal tende a promover a redução do diâmetro luminal. E em hipertensos, em geral, também se observa, né, que o potencial angiogênico que poderia contrapor a essas características, né, se encontra reduzido, comprometido, pelo menos. E estudos com aqueles ratos hipertensos também têm demonstrado isso de forma bastante consistente nas últimas décadas. Vários estudos demonstram que a terapia antihipertensiva é eficaz na redução desses eventos vasculares e hipertensos, incluindo acidente vascular cerebral, doença coronariana. Mas existem várias formas de danos específicos aos órgãos que envolvem principalmente a microcirculação e são consideradas secundárias à hipertensão, incluindo a nefropatia, a retinopatia, próprio infarto, a angina microvascular. Então, é de se esperar que hajam benefícios adicionais ao direcionamento da microcirculação para uma terapia antihipertensiva em termos de prevenção
ou redução dos danos aos órgãos. É uma das formas de dano aos órgãos mais intensamente estudadas, com envolvimento microvascular, no rim, a microalbuminúria. A gente não, durante quase 8 anos da minha vida, eu fiquei estudando o efeito da microcirculação renal, mas era em diabéticos, né? Mas tem uma complicação bastante semelhante, já que o excesso de glicose também compromete a integridade do endotélio vascular e colabora para episódios como esse, como microalbuminúria. A microalbuminúria ela é conhecida como um fator de risco para doença cardiovascular e mortalidade em indivíduos não diabéticos e também diabéticos. E alguns estudos mostram, né, que essa proteinúria parece ser 3 vezes mais comum em indivíduo hipertenso do que em normotenso, tendo sido associado a um aumento também de 3 vezes na mortalidade. Então, é uma situação importante que também pode ser reproduzida de alguma maneira na microcirculação do miocárdio do cérebro. No miocárdio, o coração é um órgão, né, que pode sofrer danos, e vários estudos relatam mudanças na estrutura e densidade dos microvasos do miocárdio na hipertensão. E também na microcirculação cerebral, né? Existe um grande risco de acidente vascular cerebral, é aumentado, né, pela hipertensão, embora existam múltiplas causas para isso. A forma que talvez esteja mais associada à normalidade dos pequenos vasos é a ocorrência de pequenos infartos, né, a morte de pequenos vasos que se acredita serem causadas pela oclusão ou ruptura, em grande parte como resultado daquelas mudanças hipertensivas que a gente mencionou. Bom, existem algumas estratégias terapêuticas conhecidas para atuarem na microcirculação, no contexto geral das terapias antihipertensivas, né? A maior parte dos agentes antihipertensivos já foi investigada em relação a esses parâmetros, do efeito delas sobre esses parâmetros estruturais, pelo menos em estudos com animais, isso é muito evidente. Diuréticos e beta-bloqueadores parecem ter quase nenhuma influência sobre a funcionalidade do vaso, ou mesmo nessa modificação da estrutura do vaso. Quer dizer, eles têm um efeito antihipertensivo, mas eles não atuam diretamente sobre o vaso. É diferente, por exemplo, de bloqueadores alfa. Existem evidências claras de que o bloqueio crônico desses receptores alfa-adrenérgicos com prazosina, né, pode levar ao aumento da densidade capilar no músculo esquelético de ratos. A maior parte desses trabalhos são feitos em animais. E o tratamento com bloqueadores alfa, né, parece ter um efeito também, né, nesse aumento de densidade vascular, em grande parte relacionado a um incremento do estresse de cisalhamento. Então, é como se o bloqueador alfa promovesse uma dilatação do vaso, isso aumentasse o fluxo, aumentasse o estresse de cisalhamento, aumentasse a liberação, porque você está tomando regularmente o medicamento, aumentasse a liberação crônica dessas moléculas vasoativas do endotélio, e isso produzisse, a longo prazo, alterações benéficas na estrutura do vaso. Também, alguns trabalhos demonstram efeitos positivos de antagonistas de cálcio. Também é possível aumentar a densidade de microvasos em vários modelos animais. Bom, depois a gente pode mencionar, porque tem vários modelos animais mesmo, né, até usando membrana coriolantóica de pinto, rato hipertenso Goldblatt, mas é um achado interessante também. Mas acho que o mais interessante são os inibidores de ECA. Eles também são doadores de grupamento sulfidrila, e aí eu vou falar mais à frente sobre isso, né? A situação em relação aos efeitos dos inibidores da ECA na estrutura e densidade dos microvasos é complexa, né? Tem sido objeto de vários estudos, mas um aumento significativo da atividade da ECA tem sido demonstrado nas
paredes arteriolares do músculo desses ratos hipertensos, e o tratamento com inibidores da ECA parece capaz de inibir amplamente a atividade local da ECA e, com isso, melhorar essa relação da parede do vaso com o lúmen nesses vasos de resistência desses animais. É um achado também interessante que coloca a ECA também numa outra categoria, que ela não atua apenas inibindo a conversão para angiotensina 2, mas também atuando na doação de grupamento sulfidrila, que é importante para a síntese de sulfeto de hidrogênio, que é o mais novo agente vasodilatador aí ao lado do óxido nítrico, contribuindo para tanto para a dilatação e regulação do tônus, quanto para as alterações crônicas em relação à estrutura dos vasos, angiogênese, por exemplo. Bom, nessa imagem vocês veem só essa história que eu fico falando de estresse de cisalhamento, na imagem da esquerda acima, você vê aqui células endoteliais na condição estática, depois expostas ao fluxo laminar na letra B. Na direita é a mesma cena, só que com outro corante. Mas você vê que existe uma mudança no formato da célula endotelial, só para demonstrar que, além da terapia farmacológica, ou muitas vezes a terapia farmacológica objetiva isso, né, aumentar o fluxo, esse aumento do fluxo e do estresse de cisalhamento contribui para várias modificações, entre elas as principais é o aumento da atividade e da expressão dessa enzima óxido nítrico sintetase, que produz o óxido nítrico a partir do aminoácido arginina, e da expressão de genes antioxidantes, o que é muito importante nessa interação com a óxido nítrico sintetase. A óxido nítrico sintetase é uma molécula extremamente interessante, ela tem um domínio reductase e um domínio oxigenase, onde os elétrons são transferidos de um lado para o outro, com a colaboração da cálcio-calmodulina. É por isso que o incremento da quantidade de cálcio no endotélio ativa a óxido nítrico sintetase e aumenta a produção de óxido nítrico. Seria tudo maravilhoso se fosse simples assim, mas não é, porque para que a óxido nítrico sintetase funcione adequadamente, ela precisa de um cofator, que é a tetrabiopterina, o BH4, que estabiliza a calciocalmodulina. E essa tetrabiopterina é uma molécula extremamente susceptível à oxidação, ou seja, ela perde elétrons para o oxigênio, que está sempre ávido por elétrons. E essa oxidação da tetrabiopterina desacopla a óxido nítrico sintetase e torna ela, ao invés de uma produtora de óxido nítrico, uma enzima produtora de espécies reativas de oxigênio. Isso pode criar uma conturbação muito grande quando é feito de uma forma descontrolada, né? Espécies reativas de oxigênio têm um efeito diferente do óxido nítrico, enquanto o óxido nítrico contribui para a vasodilatação, essas espécies reativas contribuem para a inflamação e aumento dos processos vasoconstritores derivados do endotélio. Então, é importante que a óxido nítrico sintetase esteja acoplada e, para isso, deve existir um ambiente livre de espécies reativas de oxigênio, porque a tetrabiopterina ela é oxidada por esses agentes. E, se ela for oxidada, aí você vai ter mais espécie reativa ainda, porque a própria óxido nítrico sintetase vai se transformar numa produtora de radicais livres, né, de agentes espécies reativas de oxigênio. Isso tem a ver com o fluxo de sangue, o fluxo laminar que eu mencionei, ele não provoca isso, e reconhecidamente o fluxo turbilhonado, em geral associado a um processo hipertensivo crônico, daí a importância de você também reduzir a pressão do hipertenso para preservar a função e a estrutura dos vasos. Esse fluxo turbilhonado ele gera espécies reativas de oxigênio no endotélio e contribui para esse desacoplamento da enzima óxido nítrico sintetase, que é um processo também conhecido entre diabéticos. A hiperglicemia é um outro fator
O excesso de glicose também gera efeitos tóxicos no endotélio, predominantemente ampliando a oferta de espécies reativas de oxigênio, que vão induzir o desacoplamento da óxido nítrico sintetase. Então, é importante só para a gente saber que ter muita óxido nítrico sintetase não significa ter muito óxido nítrico. E, inclusive, esse é um dos aspectos comprometidos em hipertensos, já que muitas dessas enzimas estão, na verdade, produzindo espécies reativas ao invés de estarem produzindo um agente vasodilatador, anticoagulante, anti-inflamatório, como é o óxido nítrico. Só para mostrar para vocês, talvez seja interessante em um outro momento discutir isso com mais calma e mais profundidade, existem vários outros mecanismos e outras moléculas que colaboram ao lado do óxido nítrico. Uma delas que eu acabei de mencionar é essa cistationa gama-liase, que é uma enzima que transforma cisteína, que é um outro aminoácido, em sulfeto de hidrogênio. E o sulfeto de hidrogênio é hoje apontado como o principal fator hiperpolarizante derivado de endotélio. Então, a gente tem classicamente três elementos que são moléculas vasodilatadoras, né, clássicas: é o óxido nítrico, o fator hiperpolarizante derivado de endotélio, que nunca se soube exatamente a identidade, ou tem vários suspeitos, até o peróxido de hidrogênio, que é fruto da neutralização de ânions superóxidos, que são espécies reativas de oxigênio, por enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase. Esse peróxido de hidrogênio também já foi apontado como um fator hiperpolarizante, mas hoje se considera que o sulfeto de hidrogênio tem uma colaboração muito importante, principalmente contribuindo para a abertura desses canais de potássio dependente de cálcio e subsequente hiperpolarização da musculatura lisa. Vejam bem, óxido nítrico e sulfeto de hidrogênio são dois gases produzidos pelo endotélio, que, portanto, conseguem se difundir adequadamente até a musculatura lisa. O óxido nítrico ativa a agonilato ciclase, aumenta a oferta de GMP cíclico, e o sulfeto de hidrogênio ativaria esses canais de cálcio, de potássio dependente de cálcio, né, que também é uma família de canais de potássio muito interessante. E o terceiro mecanismo seriam as moléculas derivadas do metabolismo da ciclooxigenase, como, por exemplo, a prostaciclina, né? Isso remete, pelo menos, a reflexões em relação a anti-inflamatórios que inibem a ciclooxigenase e, consequentemente, bloqueiam a produção de um agente vasodilatador importante. Inclusive, é o mais importante naquele exame que a gente faz de fluxometria com infusão de acetilcolina. É interessante que é difícil a gente conseguir capturar adequadamente a ação do óxido nítrico, já que ela se manifesta um pouquinho em várias técnicas. Por exemplo, ao infundir acetilcolina, você tem colaboração do óxido nítrico, mas é pequena, predomínio é prostaciclina. Ao fazer a hiperemia reativa, você tem uma colaboração pequena do óxido nítrico, mas também é pequena. O predomínio são esses fatores hiperpolarizantes. E a maior colaboração do óxido nítrico é observada quando a gente aquece a pele localmente. Por isso, esses estudos que querem investigar a ação específica, a presença do óxido nítrico em normotensos ou hipertensos, em grande parte se valem desses probes de aquecimento local da pele. E a Perimed, que é o aparelho que a gente trabalha lá no laboratório, comercializa esses probes, que é vamos dizer assim, um padrão ouro para você saber como é que está a liberação de óxido nítrico. E aí os outros elementos podem ser avaliados através das outras técnicas. Bom, eu acho que esses são os três principais. Depois a gente pode discutir isso mais detalhadamente. Nesse slide a gente vê que a disfunção microvascular precede desfechos clínicos adversos, né? A quantidade de desfechos adversos tende a aumentar com o tempo, quando você tem a função microvascular anormal. E isso é interessante porque a função endotelial, em condições normais, ela tem uma dilatação que parece que vai sendo comprometida
quando, ao longo do tempo, você começa a surgir com alguns fatores de risco. Isso culmina, subsequentemente, com danos em alguns órgãos-alvo, subclínicos ainda, até chegar em eventos clínicos que coincidem, então, com uma total disfunção do endotélio. Então, eu acho que é interessante ter essa ideia de um contínuo do processo de deteriorização da função endotelial com o tempo, sugerindo o quê? Que todas essas técnicas ou esses esforços para se tentar identificar a função ou eventuais comprometimentos da função endotelial no início do processo são muito importantes para determinar o desfecho, já que a gente tem conhecimentos que vários fatores contribuem para piorar a função endotelial e outros, como, por exemplo, atividade física, dieta e eliminação do tabagismo, e também as medicações, como a gente está ressaltando toda hora, contribuem para melhorar essa função endotelial. Então, é um problema que pode ser revertido antes que o órgão sofra alguma disfunção, que aí sim pode ser no órgão, não é no vaso, irreversível. Bom, a pele ela tem sido utilizada muito frequentemente como modelo de investigação dos mecanismos responsáveis pela disfunção microvascular na hipertensão. Como eu falei, lá no laboratório a gente usa essa técnica, né? Uma técnica de fluxometria laser Doppler, né? Basicamente uma onda de laser de 780 nanômetros é emitida por esse aparelho. Ela é emitida em direção a essa janelinha aqui nesse eletrodo, que está para ver também aqui nessa outra imagem. E esse eletrodo pode estar preenchido com acetilcolina, por exemplo, que é um vasodilatador que atua no endotélio. É interessante que a ação da acetilcolina também deve ser ressaltada. A acetilcolina, no passado, era conhecida como um vasoconstritor, porque ela atua no músculo liso como ação vasoconstritora, mas como ela estimula no endotélio receptores que promovem a liberação de moléculas vasodilatadoras, como óxido nítrico e sulfeto de hidrogênio, por exemplo, aí existe um predomínio dessa ação vasodilatadora da acetilcolina. O que quer dizer o quê? Que uma pessoa com um endotélio disfuncional, ao receber acetilcolina, essa infusão cutânea, ela pode apresentar vasoconstrição, né? Seria assim o máximo da disfunção. Em geral, a gente nem chega a observar isso na prática, mas se observa, sim, diferenças na resposta de vasodilatação em virtude da apresentação, da administração de acetilcolina. Só para quem não conhece, essa é uma técnica interessante, porque esse laser ele incide sobre a pele e penetra na pele até a altura dos capilares, dos dois plexos capilares que tem ali embaixo da pele, e colide com as hemácias que estão passando. É interessante isso porque a maneira desse aparelho identificar a velocidade do fluxo é através do reflexo desse laser, da colisão dessas ondas laser, sobre as hemácias que estão passando. Então, ela não mede em velocidade, ela mede em unidades arbitrárias um valor que pode ser de 10 ou pode ser de 20. 20 significa que está passando mais elementos sólidos ali no sangue do que em 10. Então, é uma técnica bem validada, embora tenha uma variabilidade relativamente maior do que aquela técnica anterior que eu falei de capilaroscopia, né, de videocapilaroscopia. E a gente infunde a acetilcolina por um aparelho de eletroiontoforese, que também é muito útil, né, porque é uma forma não invasiva de administrar acetilcolina. É uma corrente elétrica que é gerada, e por isso a gente tem aqui um outro polo para poder fazer a corrente correr em uma direção para outra e permitir a infusão da acetilcolina aqui. E aí você vai fazendo uma imagem. Por exemplo, aqui, acho que eu tenho num outro gráfico aqui do lado, isso aqui exatamente lá dos nossos experimentos, né? É exatamente isso que a gente faz lá.
Aqui em cima você tem uma curva dose-resposta em função à infusão de diferentes correntes de acetilcolina. Então, a maneira de aumentar a dose aqui é aumentando a corrente, a amperagem, né? Começa com 30 microamperes, passa para 60, 90, 120, 150, até 180. E você vê que tem aqui uma curva dose-resposta. Eu posso analisar tanto o pico de vasodilatação quanto a área sobre a curva aqui, comparar isso entre indivíduos normotensos, hipertensos resistentes. E aqui essa técnica aqui, como eu falei, de infusão de acetilcolina, mostra predominantemente o efeito daquela ação vasodilatadora da prostaciclina. Tem colaboração do óxido nítrico e do sulfeto de hidrogênio? Tem. Mas é predominante prostaciclina. Como é que você sabe isso? Através de estudos farmacológicos que inibem um ou outro mecanismo. E você vai vendo o que é que diminui mais ou menos e você chega a conclusões desse tipo. Isso é também mais ou menos bem estabelecido na literatura. O mesmo ocorre com os fatores hiperpolarizantes derivados de endotélio, que eu falei, peróxido de hidrogênio e sulfeto de hidrogênio, são os dois principais. Eles são as principais moléculas liberadas nessa hiperemia reativa pós-oclusiva. Então, aqui no gráfico de baixo, você tem um fluxo em repouso, e depois você oclui esse fluxo com uma pressão suprassistólica em torno de 50 milímetros de mercúrio acima do que o sujeito apresenta ali na condição de repouso. Então, se é 120 em repouso, vamos ocluir com 170, 160, 170. E aí manter isso durante 3 minutos. Observem aqui nessa parte do meio que o fluxo diminui. E aí depois liberar subitamente o manguito. A oclusão ocorre com o manguito, né? Mecanicamente. E aí observar também o pico máximo ou analisar a área sobre a curva e comparar com os diferentes pacientes, as diferentes situações. Bom, como eu falei, para cada tipo de técnica você consegue identificar um mecanismo diferente. A hiperemia reativa, eu tenho um componente grande de fator hiperpolarizante. Na acetilcolina, eu falei predominantemente prostaciclina. No aquecimento local da pele, o predomínio é de ação do óxido nítrico. Você também tem reflexos axônicos e outros produtos do metabolismo da ciclooxigenase, mas o predomínio é óxido nítrico. E aí, para cada tipo de técnica, você tem o predomínio de um mecanismo específico. Bom, agora, o que é que a gente pode fazer? Eu tenho aqui vários slides que iriam mostrar didaticamente cada uma dessas técnicas e o efeito resultante dela. Só um exemplo para não entrar em todas, né? Porque o tempo é pequeno, mas a gente pode fazer outros encontros, né? Por exemplo, para acessar a função fisiológica da microvascular, em larga escala se usa o aquecimento da pele, porque ele é um grande reprodutor da liberação, da produção eficiente, né, de óxido nítrico por parte da óxido nítrico sintetase acoplada, né, funcional. Você vê, por exemplo, aqui, quando eu começo a administrar L-NAME é o inibidor farmacológico da óxido nítrico sintetase, utilizada para estudos experimentais mesmo, você vê que começa a cair significativamente a dilatação induzida por um aumento da temperatura na pele. Posteriormente, quando você faz a mesma coisa com TIA, que é um inibidor dos canais de potássio dependente de cálcio, que eu falei lá atrás, estão envolvidos no fator hiperpolarizante, você tem uma redução na resposta de vasodilatação ao aquecimento da pele, mas não é tão significativa. Mas ela se torna significativa com o L-NAME, né? E quando você bota o TIA com o L-NAME, a diferença também é pouca. Mostra o quê? Que o predomínio de vasodilatação é mediado pelo óxido nítrico nessa situação de aquecimento da pele. Para cada uma dessas situações, a gente teria, então, por exemplo, na acetilcolina,
Acetilcolina tem um componente de óxido nítrico. Então, quando eu administro acetilcolina, eu tenho uma curva aqui, dose-resposta, que diminui significativamente a responsividade com a presença de óxido de L-NAME, né, que elimina a atividade da óxido nítrico sintetase. Mas você ainda tem dilatação, ainda tem resposta aqui, né? Então, isso quer dizer que a acetilcolina ela envolve outros mecanismos e o principal atribuído é a prostaciclina. Mas eu acho que é interessante a gente discutir esses detalhamentos, talvez num outro encontro, e eu acho que assim a quantidade de informação já foi suficiente para hoje. Se você acha melhor conversar com vocês, né, e ver se alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi dito, e em outro momento a gente pode se aprofundar nesses detalhes de mecanismo, que é talvez o mais interessante para você se adquirir ferramentas para poder trabalhar com a pesquisa ali naquele laboratório. Então, o laboratório, ele está muito bem estruturado com possibilidade de investigação também da macrocirculação, aquela a velocidade de onda de pulso, né, da carótida e da femoral, ela investiga a função endotelial da macrocirculação das grandes artérias, tem uma relevância, claro, e o laboratório de microcirculação, como o nome propõe, investiga a reatividade microvascular, que pode estar comprometida por vários mecanismos. A gente não estuda mecanismo lá, mas é importante a gente saber os diferentes mecanismos. E, assim, eu acho que a última coisa que eu teria para dizer hoje diz respeito a esse papel dos antihipertensivos. Tem uma literatura agora interessante, inclusive liderada por aquela Lacey Alexander, que fez uma palestra para a gente no ano passado, mostrando que esses doadores de sulfidrila contribuem para o aumento da liberação de sulfeto de hidrogênio, que tem um metabolismo que influencia também no acoplamento da oxonitrosintetase, ou seja, tendo sulfeto de hidrogênio, você tem a enzima oxonitrosintetase funcionando adequadamente, mas o próprio sulfeto de hidrogênio atua nos canais de potássio dependentes de cálcio e produz hiperpolarização derivada de endotélio. E um dos importantes doadores de grupamento sulfidrila é o captopril. O captopril ele tem o grupamento sulfidrila na formulação dele, então, além dele ter um efeito de inibir a atividade da conversão da enzima conversora lá de angiotensina, ele também doa grupamento sulfidrila para o endotélio e melhora esse mecanismo de síntese de sulfeto de hidrogênio, que, assim como o mecanismo de liberação de óxido nítrico, parece estar comprometido em indivíduos hipertensos. Né? Então, indivíduos hipertensos têm um comprometimento tanto na liberação de óxido nítrico quanto na liberação de fatores hiperpolarizantes, e por isso é interessante a gente fazer uma combinação dessas técnicas, e lá no laboratório a gente usa tanto infusão de acetilcolina quanto observação das respostas de hiperemia reativa pós-oclusiva, que estão investigando mecanismos distintos. Então é isso, pessoal. Por hoje eu acho que está ótimo. Vocês estão aí ainda? Vamos sim. Sim. Ótimo. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu parar a gravação aqui, Roger. Tá, eu vou também. Beleza. Vou te agradecer, Roger, aí pela tua aula. Obviamente, acho que é um assunto super pouco estudado pela grande maioria das pessoas que está aqui, né? Como você falou, é muita informação, mas é de extrema importância mesmo. Deixa eu tentar parar a gravação.